Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa, um podcast feito por uma lésbica para todo mundo ouvir. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher cis, lésbica, branca de Belo Horizonte, que sou designer nas horas não vagas. Aqui a gente conversa sobre experiências, representação, cultura, amizade, amor, gatos, aliens do mar e outras profundezas. Um recadinho antes de eu apresentar a minha convidada. O Sapa Justa é um podcast independente, então agora ele tem um financiamento coletivo para ajudar a cobrir um pouco os custos do podcast. Você encontra os links certinhos para conseguir apoiar no Instagram do Sapa Justa, que é @sapajusta. Mas você me ajuda muito só distribuindo esse podcast, distribuindo a palavra do Sapa Justa por aí. Muito obrigada. E agora vamos conhecer a minha convidada de hoje. Débora, por favor, se apresente. Oi, Letícia. Oi, todo mundo. Um prazer estar aqui no podcast. Sou ouvinte assídua do Sapa Justa. Então, eu sou a Débora Medeiros, sou uma mulher cis, branca, lésbica, de Fortaleza, morando em Peninha há bastante tempo já. E sou host do podcast No Notícia Diversidade. Adoro. Eu conheci a Débora lá no grupo do LGBTs Podcast, um dos meus grupos onde fiz vários amigos, e ela também conheci lá. E conheci o podcast do hoje, onde? Nossa. O nome disso é diversidade. Isso, o nome disso é diversidade. É porque é longo mesmo. Tava com hoje tem, falei outros podcasts, o nome disso é diversidade lá. É muito legal, a gente pode até falar um pouquinho mais dele mais pra frente. Mas aqui eu vou começar com um jogo e eu vou estrear um novo jogo com você, Débora. Vamos ver se ele vai ser bom. Eu apelidei ele aqui de roleta dos estereótipos. Eu vou colocar sempre duas situações extremas. Assim, são estereótipos, né, gente? A gente nunca vai levar isso muito a sério. E também coloquei uns aqui que eu acho bem inofensivos. A gente sabe que a gente não tem que cumprir nada disso. Mas aí, pra gente conhecer um pouco mais da Débora, num game rapidinho, que aí ela vai contando um pouquinho mais sobre a gente. É assim, eu vou te dar duas opções e você fala qual que você tem a mais a ver. Ou se você não tiver nenhuma, você fala, cara, não precisa nada disso. Ô, Débora, conta pra gente se você é a mais a sapa dos gatos ou a sapa, tipo, sem pets, não me envolvo com animais nesse momento? Olha, eu não gosto muito de gato, não, assim, é meio triste. Mas, no momento, eu sou a sapa sem pets. Eu tenho vontade de ter um cachorro, mas acho que não vai rolar, não. Que blasfêmia falar isso no meu podcast. Mas tudo bem, eu entendo as pessoas que não gostam de gato porque não conviveram. Aquela que não aceita. Mas sabe o que é? Porque eu tenho alergia ao pelo do gato, é a tristeza. Eu acho que se eu não tivesse alergia, eu adorava impedimento físico, né? Tudo bem. Se a gente releva, com então. certeza. E você é mais aquela sapa que toca violão, que chega numa roda, puxa uma Ana Carolina, ou você é uma sapa mais a sapa DJ, de música eletrônica, ou nenhum desses estilos? Então, infelizmente, também não sou nenhuma das duas. Eu acho que eu sou a sapa das divas pop. Pra falar outro clichê, eu tenho um gay dentro de mim quando tem a ver com essa coisa da música e tal. Mas eu também adoro música pop. Assim, eu escuto muita coisa, mas eu também sou muito fã de música pop. Agora, de relacionamentos, né? Você é a clássica sapatão que casa em 2 dias? Ou você faz a linha, tipo, custa me apegar, quando me apaixono tudo bem, mas não sou assim tão fácil? Eu acho que mais essa casa em 2 dias mesmo. Acho que eu me apaixono super fácil, infelizmente. Ou felizmente, né? Sem julgamentos. Um outro estereótipo aqui. A sapa sítio. A sapatão que gosta de um sítio, né? Quem não gosta? Eu sou sapa sítio, já falei aqui 1000 vezes. Versus, não, eu sou uma sapatão que gosta mais de frio, eu quero ficar numa fogueira. Mas pode ser uma pessoa desses 2 clichês, né? Não, mas eu sou com certeza sapa sítio. Eu adoro ir pro mato. Adoro. A gente tem na família aqui da minha namorada uma casa fora da cidade. É muito legal ver lá. É tipo, ajuda muito com a minha saúde mental também, sair da cidade e tal. Me faz muito bem. E você dá pra viver aquele lado assim, meio lenhadora, né? Cortar madeira, limpar o terreno, essas coisas. Gostei. E você
é mais a sapatão que é amiga da ex, tem aquela sapatão que é amiga de todas as ex. Essa é a minha melhor amiga, que era minha ex. Ou você é mais a sapatão que briga com as suas ex? Ah, não converso com mais nenhuma. A segunda, infelizmente. Eu também. Fazer o quê, né? Eu acho chique quem é amiga. Né, fazer o quê? Eu sou amiga de ficante. Nossa, eu admiro também, viu? Esse, Você ainda consegue pegar o amizade da ficante. eu sou amiga de ex-ficantes, mas as que eu namorei não fiquei amiga de ninguém. Mas são duas partes, né? Geralmente não é só a gente, né? Às vezes a outra pessoa também Longe de mim e tal. levar toda a culpa, né? E você é a sapa esportista, gosta de jogar uma bola, gosta de fazer um esporte, ou a sapa da preguiça mesmo, o negócio é só ficar deitadinha ali e tal. Ai, menina, eu me tornei a sapa esportista há uns anos, assim, eu faço kickboxing, então meio que perdi o medo do esporte através disso, assim, porque antes eu pensava, nossa, eu sou sedentária, não consigo fazer nada. Assim, esporte de time, tipo futebol, vôlei, essas coisas, eu sou péssima, continuo sendo ruim. Mas hoje em dia eu não vivo sem esporte, assim, realmente. Ai, que tudo. Eu era uma criança muito sapa do futebol, de todos os esportes eu fazia, sabe? Mas aí fiquei sedentária e agora eu voltei a fazer natação, né? Então, é bom. Pô, Né? que legal. A natação tem sido bom pra mim. Eu sou muito ruim, mas enfim. Deixa eu ver aqui, só mais uns estereótipos. A sapatão vegetariana ou vegana, ou aquela que gosta de um bom churrasco? Até às vezes é a churrasqueira do rolê, né? Tô mais pra segunda, realmente, assim. No dia a dia eu não como muita carne, mas às vezes quando eu saio, alguma coisa assim, e churrasco aqui na Alemanha também, o povo ama, né, no verão. Então eu sou a do churrasco E mesmo. o churrasco deles é mais puxado pro nosso estilo ou mais tipo americano, assim? É mais americano, o nosso é mais gostoso, sinceramente, mas aqui é mais aquele grillzinho pequenininho que você leva para os lugares, né? E a carne ela já tá meio pré-pronta, assim. Não é aquele no fogão a lenha, uma coisa assim mais. Mais gostoso, né? É Que a gente tem. práticos, né? É prático. E a última, só pra encerrar aqui, eu queria saber se você é aquela sapatão que assiste uma série, mesmo que a série for ruim, só porque ela sabe que pode ter um possível romance entre mulheres ali, ou você é uma coisa mais cult, não assiste série ruim só porque tem isca LGBT, não. Nossa, eu caio demais nas iscas. Só tristeza, né? Agora, pelo menos, as iscas acontecem. Não, às vezes vira canon, né? Mas acho que quando a gente era adolescente era quase impossível, era só isca mesmo. Nem existia, né? Quando a gente era mais nova, não acontecia nada, mas na nossa cabeça estava acontecendo. Exatamente. Então agora que me dá um pouquinho, eu não vou assistir? Eu vou assistir sim, né? Pois é. Eu critico, mas eu assisto. A gente se contentava com pouco. Débora, muito obrigada aqui pela roleta dos estereótipos. Tem outros estereótipos aí, né? Mas esse foi o que eu lembrei na hora aqui pra fazer com você. Achei que você cumpre vários, inclusive. Tá com a carteirinha atualizada. Que bom. Obrigada. Foi muito divertido. Bom, que eu já posso fazer em outros episódios também. Eu queria que você contasse mais assim, né? Quem que é a Débora no rolê? Acho que você já deu um spoiler que atualmente você mora na Alemanha. E você contar um pouquinho pra gente sobre você mesma. E onde na Alemanha você mora? Também fiquei com essa curiosidade. Certo, Então, eu moro na Alemanha faz 10 anos, em Berlim, esse tempo todo. E eu sou pesquisadora de comunicação social. A gente fala comunicóloga, né? Quem faz esse curso, mas acho que fora do curso ninguém entende o que é um comunicólogo ou uma comunicóloga. Mas basicamente é uma pessoa que estuda comunicação social, no meu caso jornalismo. E o que mais? O que eu sou no rolê? Como eu disse, eu gosto de fazer kickboxing, já faço há alguns anos. Assim, tô bem iniciante ainda, mas eu curto. E natação também, Letícia. Eu gosto muito de ir pra piscina, dar uma nadada e tal. E é isso. Meu dia a dia aqui é agora bem tranquilo, né? Com a pandemia, principalmente. Nossa, tem 10 anos que você mora aí então, né? Você foi... Isso, 10 anos. Como é que você foi parar aí, menina? Então, eu vim com uma bolsa de uma fundação alemã, tipo, pro mestrado, e eles também me apoiaram no doutorado. E aí acabei ficando. Eu virei pesquisadora de pós-doc já faz 2 anos, por aí, na mesma universidade que eu fiz o doutorado. Então, fiquei aqui em Berlim o tempo todo, com a mesma universidade, com a mesma chefe, enfim, bem estável. Ai, que chique. E o podcast? Como é que você entrou no mundo dos podcasts? Como é que você caiu nessa?
Então, é uma história engraçada. É um amigo meu de Fortaleza, o Felipe Teixeira, ele fez um dos primeiros podcasts que eu conheci, eu acho que foi talvez um dos primeiros do Brasil, é bem antigo mesmo, que se chama O Nome Disso é Mundo. E o Nome Disso é Mundo basicamente focava em brasileiros, brasileiras morando no exterior, que já tinham morado e tinham voltado para o Brasil, sobre essa experiência, né? E ele me chamou, acho que várias vezes, para falar da Alemanha e tal. Tem um episódio super engraçado, quando eu morava aqui, fazia 2 anos no máximo. E a gente. Aí ele queria fazer uns spin-offs, né, do Nome Disso é Mundo. Hoje em dia, o Nome Disso é Mundo, com esse foco em expatriados, digamos assim, ou migrantes, é apresentado pela Érica. E, além disso, tem outros spin-offs que é o meu, o Nome Disso é Diversidade, né, que é focado em pessoas LGBTQ. E, assim, não tem esse foco tanto morando no exterior. Eu entrevisto muito mais pessoas no Brasil e meio que elas estão fazendo e tal, do que pessoas que moram no exterior com essa experiência, assim, né? Mas também é um foco. E, além disso, tem o Nome Disso é Política, que é do Heitor, que foca em questões políticas, né? Ele também é professor de Relações Internacionais. E tem o Mundo Interno. O Mundo Interno muda um pouquinho desse Nome Disso né? Mas ele também é da família, que é apresentado pela Vanessa e foca nessas questões psicológicas de meio do expatriado, da expatriada e tal. Então é isso, assim, é uma família e o meu podcast é um spin-off que existe faz 3 anos agora, eu acho. Ai, que tudo. É engraçado que eu conheci o seu, que é o spin-off, e fui lá e ouvi os outros, porque eu acho super interessante também ouvir as pessoas que estão em outros países. Até por uma vontade de sair aqui do Brasil, né? Mas. Então, na verdade, veio desse, né? Onde o nome de Nome Disso é Mundo. A gente precisa trabalhar nesses nomes longos. Eu ia falar, eu já falo tudo errado, né? Quem escuta meu podcast sabe que eu troco as siglas, os lugar tudo. E aí eu tô com um negócio de hoje, eu vou falar hoje e eu vou falar onde. Você sente muita diferença, assim, de... A pergunta clássica, né? Como que é ser LGBT na Alemanha, assim, diferenças tipo Alemanha versus Brasil? Se você pudesse contar um pouquinho pra gente? Nossa, tem muitas diferenças, assim. Tem coisas boas e coisas ruins, sabe? Assim, eu acho que... Bom, quando eu vim pra cá, pra mim foi muito libertador. Assim, acho que, tipo, meio que saí de um contexto, as pessoas me conheciam meio que dentro do armário ainda, né? Para um contexto onde a pessoa me conhecia, ela já sabia, assim, né? Era uma informação que eu falava normalmente, que era lésbica e tal. Então era muito mais fácil, assim, né? Começar a viver outro lado meu também, um pouco mais fora do armário, um pouco mais confiante e tal. Aqui tem uma cena legal, assim, Berlim é conhecida, né? Como uma cidade com uma cena bem efervescente e tal, mas tem um porém. A maioria dos lugares é focada em homens gays, cis, assim, né? Os lugares mais diversos, assim, para as outras letrinhas são bem menos, e principalmente em termos de festa e tal, tem pouquíssimas festas só para, por exemplo, mulheres que gostam de mulheres e tal. Então é meio isso, assim. Mas mesmo assim eu curti muito conhecer os bares daqui, conhecer as festas e tal. Tinha meses que eu estava saindo todo final de semana, que eu tinha um grupo de amigos um pouco mais LGBT e tal. Então, para mim foi muito legal esse período, assim, mais libertador. Mas ao mesmo tempo eu sinto falta do que a gente tem. Aqui tem, talvez por aqui ser mais estabelecido, não ter tanta discriminação estrutural contra todas as pessoas LGBTQs, tem muita disputa entre, por exemplo, lésbicas e gays, entre pessoas cis e pessoas trans dentro da comunidade, sabe? Eu sinto que tem menos solidariedade entre os diferentes grupos do que no Brasil, que a gente tá todo mundo fudido, então todo mundo se ajuda. Pelo menos essa era a minha sensação quando eu morava em Fortaleza, que tinha um grupo de amigos também bem diverso e tal. Então eu acho que aqui fica cada um no seu quadrado e eu acho isso uma pena, assim, porque eu sempre gostei de lugares mais plurais, e que, ok, todo mundo é LGBT, ok, e tal, e os aliados são mais ou menos bem-vindos, né? Mas aqui é meio separadinho, assim, isso é uma desvantagem daqui da Alemanha, ou pelo menos de Berlim. Eu acho engraçado, realmente eu acho que tem uma diferença no Brasil. Eu já fiquei 3 meses em San Diego, na Califórnia, né? Quando eu fui pra lá, eu fui sem saber, porque não conhecia direito, eu fiquei num bairro gay. E aí descobri que era um bairro gay lá. Tipo, tem isso. Chamava Hillcrest, alguma coisa assim. E aí eu senti na hora, assim, que era uma comunidade gay, só tinha homens gays. E eu nunca tinha presenciado isso na minha vida. Eu nunca fui numa balada que era só assim, sabe? Aqui em Belo Horizonte tinha bastante um churrasco que era o churrasco das sapatões, mas não tinha só sapatão, nunca teve só sapatão, tinha a maioria que era sapatão.
Mas essa divisão mesmo, né, de gays, lésbicas separadas, eu senti muito lá, né? Não sei se é igual na Alemanha, mas no Brasil, apesar de que tem gente que segmenta bastante, né? A gente vê, não é o mais comum. Você vai em festas que são, pelo menos eu frequento lugares que frequentava, né? Que eu não vou lugar nenhum atualmente. Eu frequentava lugares que eram bem diversos. Eu até sempre gostei mais, sabe? E realmente é diferente isso, né? Engraçado isso. Talvez você tenha a ver isso com o que você falou, né? Aqui a gente tá tão lascado que a gente não. Pelo menos eu acho que a gente tem que lutar bastante por isso, né? Pra unir, né, as letras e não pra segmentar mais. Claro que cada uma tem a sua necessidade, né? Total, para os LGBTfóbicos é todo mundo igual, né? Assim, é todo mundo inimigo para eles, né? Não tem essa divisão, assim, você é menos, você é mais, né? Então a gente também tem que estar unido para lutar contra isso também. Eu acho que aqui é meio que uma ilusão, sabe? Assim, como as coisas já estão um pouco mais estabelecidas do que há algumas décadas. Enfim, tem financiamento público, por exemplo, para alguns projetos, mas mesmo assim não é suficiente para tudo. Então rola essa briga também por atenção e financiamento e tal. Enfim, por institucionalização, né, de algumas estruturas que eu acho que é complicado, que eu acho que não deveria existir, deveria todo mundo estar junto e se apoiar e, claro, tem as suas necessidades específicas e reconhecer, né, assim, que elas também são válidas e tal. É bem complicado nesse sentido, mas eu acho que mesmo aqui é uma ilusão, assim, que realmente era necessário pessoas se unir mais, assim. E eu acho que as pessoas mais novas já estão percebendo isso também. Ah, os jovens, eu tenho esperança neles. Total. Mas tipo, a sensação, né, de, por exemplo, andar na rua, ser observado, porque o Brasil aqui tem lugares que é bastante distante isso, né? O medo de estar na rua, de ser visto. Você sente isso na Alemanha também? É diferente, assim, eu acho que já tive épocas que eu tava um pouco menos preocupada com isso. Olha, tipo assim, no começo, enfim, eu tô com a minha companheira faz 7 anos, né? Quando a gente começou a namorar, você ficava, assim, até antes, eu dizia pra ela, fico feliz quando eu vejo pessoas LGBT de mãos dadas ou visíveis, né, enfim, público e tal. Tipo, eu não olho, não fico olhando, porque pode ser que a pessoa ache que eu tô encarando de alguma outra forma, né? Mas eu olho assim de lado e fico feliz, assim, sei lá. E acho que hoje em dia a gente faz isso também, bem mais e tal. Mas, enfim, essa coisa de não querer que as pessoas olhem ou de não querer ser discriminado e tal acontece muito mais, né? Assim, quer dizer, muito mais que o Brasil não, mas continua acontecendo e o que eu faço é, tipo, quando eu percebo que alguém tá olhando mais, eu já fecho a cara e dou uma encarada, assim. Aí a pessoa olha pro outro lado, assim. Pode ser que a pessoa estivesse olhando nem com nenhum sentido, assim, mal e tal, né? Mas eu acho que eu já fico tão esperando, assim, mesmo ainda hoje e tal, e não tendo passado por muitos perrengues nesse sentido aqui, eu já me preparo, assim, sabe? Quando a gente tá de mão dada e tal, pra alguma coisa acontecer, assim, nesse sentido. Ter uma piadinha, ou então alguém ficar olhando e tal. Mas geralmente essa coisa da encarada funciona. A gente não tem lugar ainda que a gente tá livre disso, né? A verdade é essa. Total. É um pouco menos, um pouco mais, né? Mas, por exemplo, eu tinha 2 amigos que eles eram um casal de homens cis, né? E eles, no bairro onde eles moravam, um deles andava com espelho de pimenta, assim, porque eles já tinham sido ameaçados e tal, quando eles estavam visíveis, né? Como um casal, assim. Então, esses problemas existem aqui também, infelizmente. Às vezes a comparação é tipo igual o primo da minha namorada, ele fala que ele anda com pedra no bolso, né? Aí às vezes são os recursos de defesa. É o jeito, infelizmente, por agora. Mas tipo assim, de festa, balada, essas coisas assim, quando você chegou, então se você quisesse ir, você tinha que ter provavelmente numa balada que era só pra lésbicas, alguma coisa assim? Não, tinha até algumas mistas, assim, mas tem algumas coisas interessantes, observações que eu fiz no cotidiano, né? Muitos meus amigos LGBTs aqui também são brasileiros ou latinos e tal. E uma vez eu fui com um amigo meu, a gente foi se encontrar e tal, e no lugar que a gente queria ir já estava muito cheio, então a gente foi procurar, assim, acho que no celular mesmo, qual era o bar LGBT mais próximo, assim, pra gente ir tomar uma cerveja e ficar passando. E a gente foi num que tinha uma bandeirinha na frente e tal, né? E a gente entrou e só tinha caras dentro, né? Então era um bar só para homens, basicamente, nas entrelinhas. Eles olharam assim, tipo, o que ela tá fazendo aqui? O
meu amigo, ok, né? Mas, tipo, foi meio que um choque pra eles, assim, eles se sentiram meio que invadidos, eu acho. Mas também tem festas mistas, assim, uma das maiores boates aqui, que é a Schutz, ela tem muitas festas mistas e tal, tem muitas festas legais. E o que acontece também é que, tipo, tem dias específicos, às vezes, que é, tipo, tem uma siglazinha em alemão que basicamente diz que é para mulheres, lésbicas, trans, gender fluid and so on. Tipo, todo mundo menos homens cis. Então, tem, às vezes, noite só para grupos, para todos os grupos, menos homens cis, por exemplo. Então, já é uma coisa mais diversa também. Ou então, às vezes, tem com todo mundo e tal. Mas realmente tem também eventos específicos para lésbicas, cada vez menos, assim. A teoria é que, basicamente, esse público não vai muito para a festa. Assim, pensando num clichê, né? Porque, realmente, as festas que existiam, elas foram fechando com o tempo. Foram acabando, assim. Né? Mas eu já fui para uma festa... Oh, desculpa, conta. Outra observação que eu achei engraçada. Uma vez eu fui com uns amigos, assim, não era uma festa especificamente para lésbicas e tal, mas que qualquer pessoa podia entrar, né? E eu fui com um amigo gay e tal, e duas amigas dele, que estavam na cidade aqui visitando. E a gente foi muito engraçado. É uma das coisas porque eu gosto, assim, mais também de uma festa misturada. Porque, pelo menos, as festas lésbicas aqui são meio estranhas, assim, tipo, fica aquela tensão, sabe? Ninguém fala com ninguém, mas tá todo mundo meio que olhando. E, sei lá, foi uma atmosfera meio estranha, assim, sabe? A gente já tava meio bêbado, já tinha ido para outros lugares, e chegamos lá, queria fazer festa e tal, e meio que a festa tava super paradona, assim. Cada uma no seu canto, esperando que alguém fosse falar com ela, sabe? Assim, foi meio estranho nesse sentido. Então eu gosto quando tá mais misturado todo mundo, porque não é só uma questão de você estar supostamente procurando alguém, né? Você tá lá também para se divertir. Assim, e se acontecer de encontrar alguém, ok, mas eu senti uma tensão, assim, como se tivesse que acontecer, porque só estavam lésbicas lá e tal, sabe? É interessante. Você falando, eu fiquei pensando, que você falou que é de Fortaleza, né? Certo. Uhum. Eu sou aqui de Minas Gerais, e quando eu já fui em São Paulo é gigante, né, comparado a Belo Horizonte, por exemplo. Lá tem muito mais festa segmentada do que aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte tinha até uns 3 lugares ali que dá pra ir. Tem o lugar que é dos gays sem camisa, os gays sem camisa de óculos escuros, tomando água. E o resto é pra quem sobrou. E aí também tinha os bares que era tipo violão, que aí vinha sapatão, mas os gays sempre estavam lá, tá? A galera todo meio que misturava também. Aí eu fico pensando se também não tipo, às vezes é uma coisa de cidades assim, mais, sei lá, populosas, tipo São Paulo, Berlim, né? E que pode ter essa segmentação, porque tem público aqui, mas não dá pra segmentar demais, que não vai todo mundo, sabe? Tinha muito. Eu lembro de vários bares que eram tipo só para mulheres aqui que começaram, tinha um até que chamava DL e fechou, sabe? Até por conta de também meio que o estereótipo de não ir tanto em balada e ir mais em bar aqui e tal. Aí você me fez pensar nisso. Talvez você tenha razão, porque realmente Fortaleza tinha 2, 3 lugares que a gente ia também, né? Então ia todo meu grupo de amigos e tal, e eu achava ótimo. É por isso também, mas realmente aqui, por ter mais público, talvez seja isso também, tem essa segmentação, assim. É verdade, pode ser um fator também. Fica aí, né? A gente não sabe, mas a gente supõe que seja. Talvez tenha que perguntar para outra pessoa morando em outro lugar da Alemanha, menorzinho e tal, como Às é. vezes a gente pode fazer essa pesquisa, gostei. A gente tá falando muito o movimento atual aqui, né? Mais ou menos atual não, né? Que tem 10 anos que você tá aí. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acabei pulando aqui. Se você tem uma memória, assim, qual que é a sua primeira lembrança sapatônica, assim, tipo, você lembra, isso aqui pode ser jovem, pode ser nova, ou outro dia, se foi outro dia, tudo bem também. Olha, boa pergunta. Acho que uma coisa meio assim, que... sei lá, quando eu era criança, eu acho que todo mundo conhece, assim, da nossa geração, o Capitão Planeta, né? Aquele desenho. Uhum. E tinha a doutora Vlad, que era aquela cientista meio má, assim, que só tinha um lado da cara dela que era visível, né? Porque o outro era coberto pelo cabelo louro dela, assim.
E eu lembro que eu tinha meio que um medo, uma fascinação, assim, por ela, sabe? Eu fico pensando, hoje em dia, eu acho que eu achava ela bonita e atraente, mas não conseguia entender, assim, porque, enfim, eu era criança, né? Mas, olhando em retrospecto, talvez ela tenha sido meu primeiro crush, assim. Gente, gostei, muito específico. Né? Mas você perguntou primeiro, né? Então. Não, perfeita. Engraçado, fiquei tentando Total. pensar aqui quem que era. Você tem quantos anos? Eu tenho 33 agora. Ah, a gente tem a mesma idade, então, né? Porque às vezes vem as pessoas jovens aqui, que eu vou fazer umas comparações. Eu lembro que quando eu assistia Chiquititas, né? Eu era apaixonada com as meninas. Hoje em dia eu entendo isso. Só que eu não entendi na época que eu gostava da Vivi e tudo. E eu tinha muito forte o não entender a beleza do homem. Até hoje eu tenho um pouco, sabe? Somos duas. Mas eu via muitas vivências mais do que as pessoas me diziam, né? Tipo, comportamento. Como eu não tava me comportando dentro de um padrão que as pessoas esperavam que uma menina comportasse, essas palavras de sapatão, sei lá o quê, de me colocar no comportamento disso, vieram antes do que eu perceber algum tipo de atração, porque eu fui sentir, me entender como lésbica, por exemplo, tinha 18 anos. Só que é interessante, depois eu vou rever se eu tive isso com desenhos também, que eu gostei de sua resposta. Pois é, não, mas o que você fala também, pra mim, muito verdade, assim. Acho que o jeito como eu me comportava também surgia muito esse feedback, assim, do entorno, né? Por exemplo, eu gostava de carrinho, gostava de jogar futebol com o pessoal do prédio, esse tipo de coisa, né? Que as pessoas adultas já interpretam como um sinal e, enfim, mesmo antes de você saber como criança, né? Isso também acontece bastante. Infelizmente, né? Que eu acho que as pessoas podiam simplesmente deixar rolar, deixar a criança ser criança, né? Gente, o que tem a ver, né? Não é verdade? Pode ser que se confirme, mas até lá. Os anos 90. Espera. E os anos 90 hoje. Os anos 90 não foram fáceis, né? Eu fico. Eu adoro o TikTok, né? E eu fico super feliz quando eu vejo os jovens lá, tipo, super tranquilos, com essa sexualidade, super novos, assim, né? Eu fico assim, ai, deve ser tão bom. Mas acho que eles vão sofrer menos, né? Eu acho que o objetivo é a gente caminhar para isso. Sim, eu espero também. Mas realmente é muito mais. Eu acho que porque também hoje em dia tem muito mais exemplos, né? Tipo, acho que quando a gente era criança tinha Cássia Eller, mas, tipo, ninguém mais, né? Assim, publicamente e tal, como lésbica. Eu não lembro de muitas lésbicas públicas, assim. Pelo menos pra mim, a que marcou mais foi a Cássia Eller mesmo. Eu também lembro da KCL, adorava a KCL. E aí eu lembro que aí ficava uma coisa assim, as pessoas não, pelo menos ao meu redor, assim, não criticavam muito a KCL. Aí ficava assim, né? Porque ela é muito talentosa, né? Eu acho que aí vem vem uma coisa LGBT na minha cabeça, que tipo assim, ai meu Deus, eu tenho que ter algum talento para compensar, né? Porque se a KCL está sendo aceita, ela tem que ter uma voz. A voz eu não tinha, não tenho até hoje. Aí eu ficava tentando ver se eu ia ter alguma coisa. Até hoje não tive, não. Desceu, não. Ah, mas não precisa também, né? Mas é a mesma experiência que eu fiz também com a Cássia Eller, porque era tipo, meus pais gostavam de CD e tal, mas todas as outras sapatões da MPB, eles não gostavam. E sempre diziam, não, mas é isso, é aquilo, não sei o quê. E hoje em dia eu acho que é porque eram todas sapatões, assim. Se bem que eles gostavam da Zélia Duncan também, mas tipo... pois é. Mas tinha, mas era meio isso, tinha assim. esse argumento na época. Eu lembro também do Fred Mercury, que era assim, o cara é muito cantor, é muito foda. Não me interessa a sexualidade dele. Então, tipo assim, tinha que exceder todas as expectativas, né? Porque são cantores acima da média, no meu ponto de vista, assim, né? De várias pessoas, para as pessoas ficarem ok, né? Se não for muito bom, aí tu era zoado e tal. Tinha muito essa vibe, né? Total, com certeza. Hoje em dia você vê assim. Eu lembro que uma vez, há pouco tempo eu descobri a Hayley Kiyoko, né? Kiyoko. Ai, tem que olhar. Mas, enfim, ela é maravilhosa. Eu comecei a escutar e tal, e realmente ela falou, né, que ela escreve as letras dela já como mulher lésbica, tipo, é muito os pronomes que ela usa, as histórias que ela conta e tal,
são explicitamente, não dá para você interpretar de outra forma, né? Eu acho que muitas pessoas LGBTs na cultura pop dos anos 90 talvez fizessem isso também, né? Escrevia uma letra meio neutra ou até meio que para uma pessoa de outro gênero e tal, para meio que todo o público aderir, né? Para pegar todo o público, acho que talvez por orientação de empresários, de produtores e tal, né? E acho que hoje em dia a gente vê muitos artistas LGBTQ que dizem, não, mas sou eu e eu vou escrever do jeito que é a minha vida, né? E eu acho que isso é muito bom também para as pessoas. Volta para essa questão do exemplo, né? Hoje em dia tem muito mais gente que você pode curtir que é abertamente LGBTQ, né? Sim, né? Apesar dos pesares que a gente vem vivendo, várias coisas retrógradas, né? Principalmente no mundo inteiro, né? Que no Brasil aqui é bem caótico, né? A representatividade, nossa, faz total diferença, né? Você vê, o Brasil é uma fábrica de cantoras maravilhosas, drag queens, sabe? Cantoras trans, nossa senhora. A Sapatão já comanda essa praia há muito tempo. Mas uma das maiores cantoras pop do Brasil é bissexual, Ludmilla, né? Pop pagode, tudo que há de bom. Com certeza. Tudo pra mim vai voltar. Na Alemanha, na Alemanha você consegue ver que você tem muita referência, assim, pop de forma geral, de LGBTs aí, pros jovens e pros não jovens? Razoavelmente, sim. Eu acho que a galera aqui das gerações mais velhas, assim, curtia muito, tipo, a Melissa Etheridge, ela tem um fandom bem grande aqui, né? Como chama ela? Acho que Gianna Nannini, que tem um hit aqui que foi super forte aqui na Europa, que também é uma mulher lésbica da Itália e tal. Mas realmente, assim, essa questão de estarem surgindo bandas e cantoras e artistas abertamente LGBTs também é relativamente novo aqui. Assim, claro, teve nos anos 20 uma explosão, né? Mas aí veio o nazismo e muita repressão durante muitos anos. Para você ter ideia, tipo, na Alemanha Ocidental era crime você ser gay como homem, né? Eles focavam muito nas lésbicas e pessoas trans, mas era um crime você ser gay até os anos... deixa eu ver. Mas muito, muito recente, acho que até os anos 90 e tal, ainda existia esse parágrafo, que era 195. A gente tem essa imagem de que aqui é muito liberal e tal, mas teve uma abertura bem gradual também, assim. Tinha os anos 20 uma grande efervescência, mas aí depois vieram anos bem complicados, assim, para a comunidade daqui. Deixa eu só olhar quando é que esse parágrafo foi extinto, porque é importante dizer a data certa, mas eu tenho quase certeza que foi pelos anos 90, assim. Vou te dizer depois. Perfeito. Mas é isso, assim, tipo, então eu acho que muita gente não era muito visível, era meio aquela história que a gente também tinha nos anos 90, né? Todo mundo. 175, desculpa, não era esse parágrafo, não era o parágrafo certo, né? Exato. Ele foi abolido em 94. 94, cacete. 94. Tipo, a gente já existia, né? Com a chegada do Plano Real, Brasil sendo treta. Pois é, menino. Tafarel lá pegando todos os gols. Gente, é muito recente isso, tá doido? Mas assim, muita gente gosta de falar, por exemplo, que no Brasil, o Brasil tem vantagem porque nunca foi crime, mas eu acho que tem seus pesares também, né? Porque o Brasil, por exemplo, na ditadura, tinha operações claramente de extermínios LGBTs, tinha Operação Taranto, tinha uma operação que chamava Operação Sapatão, que perseguia mulheres sapatões e tal. Mas realmente, quando o negócio tá cravado ali na lei, a gente sente o quanto tá próximo, né? Ao mesmo tempo que às vezes também não tá na... Eu fico me perguntando, às vezes o que não tá na lei também tá muito na cultura, né? É bizarro isso, né? Eu não sei, eu fico divagando sobre isso. Não, mas você tem razão, assim, eu acho que, tipo, aqui esses mecanismos informáticos também existiram, né? Por exemplo, tinha também questão de divórcio, né? Quando uma mulher ia se divorciar e se tornava público que ela estava vivendo com outra mulher, ela podia perder a guarda das crianças, assim, não era nada ancorado na lei, por exemplo, mas isso aconteceu por muito tempo também, até anos 80, 90 e tal. Então, toda essa galera que foi discriminada estruturalmente pelo Estado ainda tem uma luta muito grande para isso ser reconhecido e indenizado. Está começando a ter programas de indenização para isso e tal, mas enfim, muitas pessoas já morreram, né, que sofreram com isso e tal. Mas você tem razão, assim, tipo, as nossas leis no Brasil, elas foram por muito tempo bem mais progressistas do que as aqui da Alemanha. Por exemplo, a adoção só se tornou possível agora, acho que 2018, por aí. Bem recente mesmo, assim. E o casamento igualitário também é bem, bem mais recente que no Brasil. Antigamente só tinha união civil aqui.
e ela era com bem menos direitos do que um casamento, né? Por exemplo. Mas em comparação, os crimes de ódio são bem menos do que no Brasil, né? Que doideira, né? Acho interessante a gente falar isso, porque a gente fica aqui com algumas coisas do tipo, sempre olhar para todos os países da Europa como um lugar mais fácil, né? Digamos assim, mais progressista sempre. Mas acho que tem suas variações ali, né? Suas lacunas também. A gente idealizar também criticar o Brasil, porque o Brasil sempre tem o momento de crítica, né? Uhum. Com certeza. Por exemplo, aqui tem uma questão muito interseccional, né? Assim, eu acho que essa disputa entre gays e lésbicas também tem muito essa questão de, tipo, quem consegue ter mais, se dar melhor, digamos assim, numa sociedade patriarcal ainda, né? E ainda são os caras cis, brancos e tal. Então, acho que geralmente, eu acho que é daí que vem um pouco essa rivalidade daqui, porque as lésbicas se sentem ainda muito discriminadas no patriarcado aqui da Alemanha, de certa forma, né? E uma das coisas que você percebe também, por exemplo, para refugiados, né? Você pode pedir refúgio se você estiver sendo perseguida por orientação sexual ou identidade de gênero e tal. Mas a pessoa que está lá avaliando o seu caso, ela tem enfim, geralmente não é uma pessoa LGBT, né? Ela tem uma imagem na cabeça dela, que às vezes é super clichê, de o que é uma lésbica, de que é uma pessoa trans, de que é um cara gay e tal. Então, se ela não acreditar na história que a pessoa está contando, de perseguição, ela pode até recusar o caso de asilo, por exemplo. Isso acontece muito. E é uma coisa que as associações aqui lutam muito para mudar esse procedimento. Ou então, às vezes, tem uma decisão de dizer, não, mas se você voltar e viver no armário, não tem problema no seu país de origem, sabe? O que é uma coisa mega escrota, né? De você dizer que uma pessoa que arriscou a vida para vir para cá, digamos Você pode assim. só não viver uma vida que não é a sua. Qual que é a dificuldade? Pois é, exatamente. Nossa, é absurdo. Assim, teve vários casos de muitos e muitos anos até decidirem a favor da pessoa. É uma coisa que aqui tem uma luta bem grande. Assim, talvez com esse novo governo, a Alemanha elegeu uma nova coalizão, né, esse ano. Talvez com eles são um pouco mais progressistas e tal. O Partido Conservador saiu do poder, talvez isso mude, né? Mas é realmente uma coisa que os movimentos estão exercendo muita pressão para mudar essas práticas. Que aí você tem o racismo estrutural também, né? Geralmente são pessoas não brancas, não europeias e tal, que sofrem com esse tipo de decisão, né? Meio que você sente algum tipo de xenofobia por ser brasileira aí? Eu acho que o Brasil tem uma imagem muito positiva, né? Tipo, outro dia eu tava no hospital e a enfermeira que tirou meu sangue, ela perguntou de onde é que eu era, né? E ela também era estrangeira, assim. Aí ela disse, sou do Brasil. Ela, ai, que país bonito, né? Então, geralmente, eles têm um preconceito positivo com o Brasil, assim. Tipo, claro que todo mundo é meio chocado com o Bolsonaro, sabe? Assim, todo mundo que não é escroto de direita aqui. Uhum. Mas eles têm uma imagem muito positiva da gente. Mas, claro, eu sou uma brasileira branca no Brasil, né? Aqui eu não sou vista como pessoa branca, mas ainda é diferente de uma pessoa negra aqui. Aqui eu acho que a maior xenofobia é voltada para pessoas negras, para pessoas muçulmanas. Então tem essa questão também. Acho que todos os estrangeiros são estruturalmente um pouco discriminados, porque o sistema de migração aqui é bem complicado e tal. Mas é incomparável, assim, para quem realmente vem de países que têm uma imagem, enfim, de clichê negativa aqui na Europa e tal. Você enfrenta muito mais discriminação, no geral, assim. Tá alinhado com o racismo mesmo, né? Não tem... Exatamente. Né? Você vê como tem essa hierarquização colonial, assim, muito forte mesmo, sabe? O Brasil é o país que vai tirar férias, então tem essa imagem ainda também. Tem essa discriminação realmente estrutural, né? Que eles criam uma hierarquização do estrangeiro bom, útil, supostamente, e do estrangeiro perigoso, ou que é inútil na cabeça de alguns, né, e tal. É muito essa coisa de como você é percebido. Por exemplo, eu tenho amigos que, por exemplo, homens que tem barba, então às vezes a galera acha que é de outro país, que eles têm uma imagem mais negativa, sabe? Uhum. E aí a pessoa já é tratada de uma forma diferente. Então, realmente é muito essa questão racista mesmo, tipo, de meio que olhar para a pessoa e tentar colocar ela em algum lugar que nem necessariamente é correto, é a verdade, né? E aí as experiências que as pessoas fazem dependem muito dessa reação, né, do ambiente e tal. E o Bolsonaro não conseguiu acabar ainda com toda a imagem dos restos do Brasil, então, né? Pelo menos isso. Ah, com certeza. Eu acho que as pessoas entendem que
enfim, que é uma anomalia, né? Eu espero que seja uma anomalia e que isso passe, né? É todo mundo meio chocado, na verdade, assim, ele tá no poder e tal. Ai, só quero que isso acabe. Né? Vamos esperar que o Lulinha chegue aí. Oxe, vem Lula, estou pronto. Estou pronta, pode vir. Ai. Com certeza, também. Tem alguma coisa mais que você, tipo, pra não ficar te perguntando toda hora da Alemanha, tem alguma coisa mais que você acha interessante de falar da Alemanha assim? Olha, uma coisa que é interessante. Aqui tem, principalmente caçapas, né? Aqui tem uma revista, já faz muitos anos, acho que desde o começo dos anos 2000, que ela chama Air Mag, que é a magazine, né? Tipo, a revista para as lésbicas e tal. E ela é muito legal, eu assino, comecei a assinar faz um ano. E, enfim, lá você fica sabendo, eles fazem mesmo que o teste das lésbicas, né? Quantas lésbicas tem nesse filme, quantas lésbicas tem no parlamento, quantas lésbicas tem nisso, naquilo. Ai, que tudo. E eu acho muito legal, porque realmente dá uma visibilidade. É maravilhosa, sério. E é bem legal, assim, porque realmente você fica sabendo todos os filmes que tem lésbicas, todas as séries, todos os eventos, festival de filme, que vai passar filme legal e tal. E isso é muito bom, assim, justamente por essa questão da visibilidade. Tem outras revistas que é para toda a comunidade, mas acaba sendo muito dominada pelos gays e tal. É mensal? Porque, enfim, tem muito mais conteúdo, né? Ela é bimensal. Ai, adorei. Então, a cada 2 meses ela chega aqui em casa, né? Lésbicas, façam esse conteúdo no Brasil, por favor. E é muito legal, porque assim, chama Meg, mas na verdade é voltada para todas as mulheres que se relacionam com mulheres, né? Então eles focam também em mulheres cis, e também não só em mulheres cis, como em mulheres trans, em pessoas não binárias e tal. Então é bem legal. Também foi uma das coisas que eu decidi por assinar, porque é uma revista que tem esse entendimento mais pluralista, né? Do que é uma pessoa, do que é uma mulher que se relaciona com mulheres. Porque aqui também tem muito problema com TERF, né? Também tem as feministas radicais e tal, mas... O famoso problema com as rádios. Exato, problema com as rádios, exatamente. Mas é uma revista do bem, ela não é uma revista rádio. Ai, tudo. E por isso é legal também. Eu tenho uma amiga aqui em Belo Horizonte, que é a Ana Luísa, ela até mandou um áudio do Visibilidade Lésbica também, que ela fez uma revista com outras mulheres também, que chama Lesbi. E tinha até a distribuição, era gratuita. Mas como é com projeto, financiamento, assim, eu nem sei qual que é o pé dela, que saiu 2 edições. Mas assim, era tudo pra mim, porque era realmente meio que por essa vibe, assim, de ser feito pra mulheres que amam mulheres, o que é, por exemplo, é a linha que eu sigo, tipo, pro podcast, pra vida, sabe? E também contra pessoas transfóbicas, tudo isso alinhados com isso, sabe? Que eu acho que faz total diferença. Tinha várias entrevistas, né? Eu até falo com a Ana que eu uso muito o Lesbi de referência pro Sapa Justa. E eu acho, assim, tão necessário. Vou perguntar pra ela, cadê o resto das edições? Nossa, já quero ler. É muito legal, eu vou te mandar. Eu acho que tem versão digital. Mas é muito legal chegar na sua casa, né? Quando chegou aqui as edições da minha casa, eu achei um barato. Uma revista de lésbicas, bis e tudo mais, sabe? E com gente que eu sei que são pessoas maravilhosas. Inclusive a Adriana, que fez parte do episódio de Ciúmes, que a gente estava até conversando sobre ela, ela faz parte da editoria também dessa revista. Então, só gente foda. Ai, maravilha. Não, é muito legal mesmo, assim, faz toda a diferença. E o melhor, tipo, tem um horóscopo, né, no final da página lá do Meg. Todo mundo que chega aqui é a primeira coisa que a gente lê, o que vai acontecer. Ai, tem que ter, né? Horóscopo lésbico, né, então... Ai, tem que ter, nem fala não. Eu fiz meu mapa astral, gente, ontem, e hoje eu ainda gravo um episódio com astróloga, então aguardem. Ai, que maravilha! Que ótimo! O Sapa Justa Místico vem aí. Nossa, mas tem que ter mesmo. Eu descobri recentemente com a minha irmã que o meu ascendente é em Virgem, e eu achava que era Leão, então foi meio que uma mudança enorme. Ah, mas... Menina, você acredita que eu vivi uma grande parte da minha vida achando que o meu ascendente era Câncer também, e era Leão? Eu, tipo... por olhar o horário errado de nascimento. Eu vivi uma mentira também. O mundo caiu, né? Mas aí se reguei de novo. Agora eu já tô tudo certinho. Ai, Débora, eu tô, assim, muito feliz que você tá aqui, tô amando a nossa conversa. Eu acho que você tem milhares de coisas pra contar. Eu tô com a mania de acabar os episódios de Sopa Justa prometendo
um segundo episódio, mas é porque eu fico empolgada mesmo, sabe? Saiba que você está convidada sempre a participar, seja pra gente conversar nós duas, seja pra você participar de outros temas. Você tem carteirinha VIP aqui no Sapa Justa, tá bom? Obrigada pelo convite também, e vai ser um prazer participar sempre que der certo, assim, sempre que rolar. Perfeito. Mas antes de acabar, a gente tem que ir para os blocos de indicações, né? Eu queria saber se você separou alguma coisa pra gente aí. Olha, eu tenho uma indicação que eu encho o saco de todo mundo ao meu redor com ela já faz 2 anos, que chama Killing Eve, né? Que é uma série maravilhosa, com a Sandra Oh. Enfim, acho que muita gente já conhece, mas eu acho que vale super a pena falar, porque a próxima temporada e última temporada vai sair agora em fevereiro, no final do mês, eu acho, final de fevereiro. E, enfim, é muito mara, né? Porque realmente essa coisa do canon, né? Tipo, é uma série que, basicamente, essa história de amor obsessivo entre 2 mulheres super incríveis também, que uma é uma ex-agente do MI5 em Londres, né? E a outra é uma assassina de aluguel que, enfim, se apaixona por essa gente e desenvolve uma obsessão com ela e meio que vira uma coisa mútua. E, enfim, é super engraçado, super ótimo e, tipo, muito... É uma coisa canon mesmo, que é isso, entendeu? Não é uma coisa assim, tipo, pode ser, não é e tal. E desde o começo o pessoal da série fez essa atração, assim, muito... Contou essa história muito legal, dessa atração entre elas, assim. Então, tipo, eu encho o saco de todas as minhas amigas de trabalho, da minha namorada, todo mundo pra assistir Killing Eve, porque é maravilhoso. Muito boa essa série. Eu gostei de sua dica, porque eu comecei a ver essa série, aí em alguma plataforma que eu assinava, eu parei de assinar e parei de ver. Então vai ser bom pra eu voltar e assistir de novo, porque eu tava gostando, não sei porque que eu parei de ver só porque parei de pagar a plataforma. Tem outros lugares agora, né? Quem sabe? Acho que tem tempo, então vou até pesquisar se não tem alguma que eu tô pagando. Ou se não, eu vou pros outros meios, né? Que aqui no Brasil eu ainda consigo fazer isso. Se incentivar. Eu vou aproveitar e vou indicar uma que eu vi essa semana, tipo, maratonei. E tem uma isca LGBT lá. Pra mim, na verdade, todo mundo é sapatão aos meus olhos, mas não é não. Que chama Yellow Jackets. Yellow Jackets. Que é da Paramount, sei lá. É uma história muito maluca de umas jogadoras de futebol, mas elas são tipo do ensino médio, alguma coisa assim, que elas caem, sofrem um acidente de avião e rola todo um mistério. Você não sabe se se eles estão fazendo um culto, se elas no final tem canibalismo. Aí eu acabei a primeira temporada um pouco aterrorizada. Não é de terror, mas é meio gory, assim, sabe? E foi uma boa diversão. E pra mim, ação a sapatão do culto lá. Foi isso que eu entendi até então, mas ainda tá um mistério a série. Essa vai ser minha indicação. Nossa, adorei. Parece uma coisa bem bizarra mesmo. Mas eu me diverti. Eu recomendo. Ai, adorei. Mas então é isso, né? Então é isso. Muito obrigada, Débora, mais uma vez, pelo seu tempo, pela sua conversa. E fica aí o convite sempre aberto no Sapa Justa, viu? Obrigada, Letícia. Foi um prazer estar aqui, conversar com você. Enfim, seria uma honra sempre que enfim, der certo pro tema e tal, que você acha que rola me chamar. Fico muito feliz de participar. Eu adoro escutar podcast, me divirto muito assim, com as histórias e com os jogos também. Eu que agradeço. Obrigada sempre pelo apoio nos backstage que você sempre me dá também. Isso faz total diferença. Obrigada. Então é isso, gente. Até mais. Até mais, pessoal. Um beijão. Beijo, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.